Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live, minha última live de 2022, né? Já que estamos agora finalizando realmente esse ano. Quero agradecer, né, novamente por mais um ano de parceria, o pessoal do Portal Me, todas as pessoas que puderam participar das lives deste ano. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão importante. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. E se vocês puderem me falar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo direitinho, da região que vocês estão falando no Japão. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Estamos chegando num ano novo que, pelo menos no estado de São Paulo, tá bem nublado, tá chuvoso, diferente de outros anos, né, que é muito calor. E hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre essas emoções e sentimentos que acontecem no final do ano. Por que que a gente fica diferente? Não vou generalizar e dizer que todas as pessoas ficam diferentes, mas muitas, né, têm essa sensação de que, nossa, vai chegando no final do ano, vou ficando um pouco mais triste, vou ficando um pouco mais isolado, não quero, né, encontrar muito com as pessoas. Então é importante a gente entender por que que esse movimento acontece, né, e por que que a gente se sente assim. Então, quero deixá-los muito à vontade. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito desse tema, se quiserem contar um pouquinho como vocês se sentem nessa época, estando no Japão, né, que a gente sabe que o final do ano, tanto Natal quanto Ano Novo, são muito diferentes do que a gente vive aqui no Brasil. E se vocês quiserem me contar um pouquinho, né, de como vocês se sentem, se vocês notam alguma diferença nas suas emoções, nos seus sentimentos, por favor, fiquem bastante à vontade. Mas eu vou explicar um pouquinho algumas possíveis razões do porquê a gente sente uma diferença nas nossas emoções nessa época do ano. Então, primeiramente, que para quem viveu aqui no Brasil, né, mesmo que tenha sido um período, eu fui para o Japão com 10 anos, com 11, muito pequenininho, talvez não tenha muita diferença, né, porque cresce aí na rotina do Japão e acaba não tendo essa referência de como é o fim de ano aqui no Brasil. E aí eu tô generalizando, né, nesse sentido de que no Brasil, Natal e Ano Novo são realmente datas muito festivas, né, que remetem à reunião de família, a presente, diferente do que a gente costuma ver no Japão. E aí a gente tem uma questão muito importante que vale ressaltar. O Brasil é um país cristão, majoritariamente cristão, então o Natal faz muito sentido. No Japão não faz tanto sentido assim, porque tem, né, uma diversidade muito maior de crenças, né, de religiões. Existe uma comunidade cristã muito forte no Japão, né, mas ainda assim não equivale ao que a gente tem em outros países, como por exemplo o Brasil. Então a gente tem uma questão religiosa que transpassa e a gente vai para uma questão, né, mais que alguns podem chamar de comercial, outros, né, de que da família e tudo mais, e é super importante a gente entender essa diferença, né? E o que acontece? Então aqui vai chegando, passou o Dia das Crianças, né, outubro, você já começa ali no início de novembro e cada vez mais cedo, né, eu percebo, as decorações de Natal. Então já tem bolinha espalhada para todo lado, árvore, Papai Noel, boneco de neve, apesar da gente não ter neve aqui, então a gente vê boneco de neve, rena e tudo mais, e estimulando essa questão de que tá chegando o Natal, a próxima data importante é o Natal, e a gente fica mais de um mês, né, quase 2 praticamente, sendo influenciados por essa questão. Então tudo é Natal, começam os filmes de Natal, enfim. E aí a gente vai criando essa atmosfera, né, de festa, de celebração, de falar com a família, de estar com a família, né, de reunir amigos, essa questão do presentear, como eu falei. E aí o que acontece? Quando a gente está no Japão,
já vem então essas outras características e outro cenário. O Natal não é tão forte, então apesar de você ver algumas decorações, é muito diferente do que a gente vê por aqui. Muitas pessoas estão longe da família, né? Estão aí sozinhas ou, né, foi para ficar um tempo, estava se organizando para voltar para cá ou para vir para cá passar as férias, mas por algum motivo isso não deu certo. Então aquelas pessoas que você já estava com uma ansiedade de que você iria reencontrar, iria rever, não vai funcionar, então você tem que lidar com essa frustração. A saudade parece que fica mais forte, né? Que aperta nessa época do ano. E aí, o que acontece? Além de tudo, tem a questão do frio, né? Que aí no Japão é o Natal que a gente vê nos filmes, né? Neve, né? Aquela coisa toda. Nos filmes que, né, a maioria são americanos, então a gente tem essa influência. Aqui no Brasil, apesar de ser verão, calor absurdo, né? A gente realmente tem essa questão, como eu disse, né? De ter os bonequinhos de neve ali expostos nas decorações de Natal. E aí, é natural que nós tenhamos uma potencialização desses sentimentos que podem nos deixar mais isolados, mais tristes, mais melancólicos, né, mais nostálgicos, como eu disse, de não querer às vezes encontrar com as pessoas, até porque para quem passou o primeiro Natal aí, ficou chocado, né, porque aí você vê a mesa, tem um frango assado, né, uma coisa assim muito simples, e o bolo, né, o Christmas cake, e é isso. Diferente também do que a gente vive aqui no Brasil, né? Que é aquele monte de comida, aquele monte de gente, aquelas brincadeiras, tem um amigo secreto e os presentes da árvore. E que quando você está sozinho aí no Japão, longe da família, de repente chegou há pouco tempo, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência. A primeira vez, quando eu fui pra aí pela primeira vez, eu cheguei dia 22 de novembro. Então eu saí daqui do calor, já tava frio, né? Apesar de morar numa região, morava em Aichi, né, em Toyohashi, não tem essa questão de muita neve, mas estava bem frio e sozinha, né, então um tio próximo que trabalhava muito o tempo todo, e Natal e Ano Novo aí não para, né, só para depois, mas eu realmente me senti muito sozinha. E daí você acaba meio desanimando de fazer alguma coisa, né, falar, eu vou comprar um bolo pra mim, né, eu vou fazer não sei o que, então você vive como um dia normal, você não ganha presente de ninguém, você não presenteia ninguém, né, então acaba sendo uma coisa que te deixa um pouco mais quietinho, mais amuadinho, de não querer muito, até porque às vezes encontrar com pessoas faz com que esses sentimentos aflorem, então às vezes a gente fica mais choroso, e não quer demonstrar isso para as outras pessoas no momento que teoricamente era para ser um momento feliz, de divertido e gostoso de estar ali entre as pessoas. E aí, né, passa o Natal, a rotina continua, a gente continua trabalhando, né, aí no Japão, e aí vem o Ano Novo, né, o Ano Novo é um pouco mais significativo, porque tem as questões, né, dos templos, de pessoas ali, dependendo do bairro, fazendo o mochi, né, no pilão, então tem toda uma questão da tradição japonesa, né, de consumir o ozoni no início do ano. Isso também é uma coisa muito interessante, porque aqui na minha casa, desde que eu me entendo por gente, o meu pai faz, né, o mochi pra gente comer no dia 1º, como a primeira refeição do ano. E quando eu fui pra aí, ninguém fazia. Eu falava, gente, como assim ninguém faz? Eu tô aqui no Japão e vocês vão falar uma coisa dessa que ninguém vai fazer? Não, eu vou fazer. E aí eu fiz, né, pra mim. Apesar de ter passado com, né, o dia 31 com família, né, que eu não via há muito tempo, mas a tradição acabou meio que se perdendo e eu não quis deixar isso passar, né, eu falei, não, eu quero tomar o meu ozoni de manhã no dia 1º. Então,
todas essas questões, né? Estar sozinho, não conhecer muito bem a cultura, ficar impactado com essa diferença muito grande, principalmente para quem curtia e tinha essa referência de, né, de ter o Natal aqui no Brasil, acaba sendo um pouco chocante, né? A gente fica assustado e fala, nossa, será que é assim mesmo? Poxa, todo Natal então vai ser assim? Claro que com o passar do tempo você vai fazendo amizade, né, às vezes constitui uma família e aí você pode fazer de forma diferente. Mas o primeiro ano, logo que você chega, para quem chega perto, inclusive, né, dessas datas, tem esse baque de, nossa, como é que eu vou passar o Natal aqui? Como é que eu vou passar o Ano Novo? Por conta realmente dessas experiências que a gente tem durante toda a nossa vida, até o momento que a gente chega em outro lugar, né? Eu nem vou dizer que é só o Japão, apesar do Japão ter essa diferença, mas eu acredito que em qualquer lugar que nós estejamos, longe da nossa família, da nossa referência, né? De como é feito o Natal, o Ano Novo, que você sempre viveu, e você vai viver uma experiência nova, isso pode trazer, né, sintomas do que a gente chama de depressão sazonal. O que isso significa? Então, é a possibilidade, né, da pessoa desenvolver sentimentos e sintomas depressivos por conta de uma ocasião específica, né? Isso está bastante relacionado com a questão do inverno, de países onde se faz muito frio e que o céu é cinza durante muito tempo no ano, né? Então, países mais gelados, como Finlândia, Canadá, tem algumas regiões em que dificilmente o céu fica azul, né? O tempo todo cinza, o tempo todo chuva, o tempo todo muito, as pessoas muito fechadas, né? E isso acaba trazendo esse comportamento. Então não é que a pessoa ela é depressiva, que a gente tem, né, uma diferença, mas esses sintomas depressivos, desse humor mais depressivo, essa tristeza, essa melancolia, essa indisposição para encontrar com as pessoas, querer ficar mais recluso, não querer socializar, ela pode estar relacionado a esse evento específico, né? Essa época do ano que traz todos esses sentimentos de uma forma um pouco mais intensa, e ainda tem essa questão do tempo, né? Então aí tá frio, e tá fazendo muito frio, né? Pelo que eu tenho conversado com os meus amigos aí, tá sendo um inverno muito rigoroso, né? De neve em lugares que geralmente não nevam. Então isso também mexe com o nosso emocional, porque a gente fica com muito mais preguiça de sair de casa. Você fala, ai, não, nossa, gente, não vai dar, né? Porque não, tá muito frio e, né, a gente já tem naturalmente, quando fica mais frio, é mais difícil acordar. Depois que a gente acorda e levanta e ok, vai fazendo as coisas, fica até melhor. Mas pra começar, acaba tendo essa dificuldade, né? Então, tudo isso acaba impactando demais, né, no nosso emocional, de uma forma que a gente não percebe, né? Às vezes você fala assim, eu não tô meio bravo, chateado ou triste por causa do tempo, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas têm esse impacto muito grande relacionado à questão, né, do tempo, fora todas essas outras circunstâncias que podem fazer com que a gente se sinta mais triste, mais menos disposto para encontrar com as pessoas ou para fazer alguma coisa, né, nessas festividades do ano, por conta de estar longe da família, de estar sozinho e tal. E de estar num país que tem uma característica diferente. E o que é mais interessante? Depois de um tempo vivendo aí, a gente se acostuma, né? Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. Então, por mais que você sinta muita saudade, por mais que você queira muito estar no Brasil, você fala assim, não, esse ano eu não vou, porque tenho que guardar dinheiro, porque comprei casa, porque troquei de carro, porque fiz isso aqui, porque a vida tem que seguir, né? Por mais que nós tenhamos objetivos, e é super importante ter os objetivos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, nós estamos vivendo aí,
né? Então, o objetivo é juntar dinheiro para comprar uma casa no Brasil. Quero ficar aqui 3 anos. Beleza, vai ter que gambatear bastante, né? Como se diz aí, vai ter que, né, se esforçar, poupar e tudo mais. Ok, só que são 3 anos da sua vida que você vai estar aí. Então, é importante ter esse equilíbrio de, ok, vou guardar tanto do meu salário, vou fazer esse objetivo, vou conseguir ter essa estratégia, mas também, de vez em quando, eu preciso me permitir viver algo bom aí, né? Então, passear, descansar, não ir assumir, porque tem gente que com essa pegada louca de trabalho, trabalha, e aí é 7, né, de domingo a domingo, não tem folga, não tem um ir assumir, não tem um descanso. É uma loucura a vida. E aí é possível, né? Se você quiser trabalhar, se você tiver disposição, você consegue trabalhar. Então, você tem o seu trabalho formal, depois você arranja um baito aqui, né? Outro ali. Né? O baito é um bico, né? Um serviço aí informal. Então, é possível você trabalhar todos os dias, né? Em horários diferentes, em muitos horários, inclusive. Só que isso para a nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional, não é bom, né? O nosso corpo precisa do movimento tanto quanto ele precisa do descanso. Então, se a gente não consegue ter essa sabedoria de, opa, peraí, acho que eu tô exagerando, uma hora o nosso emocional e o nosso físico não vai dar conta, né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, por mais que a gente tenha muitas coisas que a gente queira fazer de objetivos aqui do Brasil, né? Aqui, que nos motivou de mudar de vida completamente, né, de ir para o outro lado do mundo para conseguir realizar esses objetivos, a gente tem que também ter esses momentos em que a gente aproveita a vida aí no Japão, a gente aproveita as oportunidades, conhecer lugares que você deseja, né, fazer coisas legais justamente para que você tenha essa tranquilidade de, opa, tô fazendo uma coisa boa, para mim, né, de juntar dinheiro, de construir, realizar o meu sonho, mas eu também estou vivendo este momento, né, porque é o que a gente tem um presente, e é super importante isso. E aí, né, trazendo uma outra questão que pode, né, que é muito comum, né, no final do ano, é a gente fazer o balanço do ano que nós vivemos, né. Então, passou muito rápido, essa é a impressão, né, que eu compartilho com muitas pessoas, de falar, nossa, 2022 voou, né, eu nem vi, foi tanta coisa que aconteceu, né, então ainda a pandemia, retomada das atividades presenciais, muita gente com muito medo ainda de voltar a se encontrar, de voltar a fazer as coisas, principalmente aqui no Brasil, os serviços foram voltando aos poucos, a escola foi voltando aos poucos, e isso foi bastante significativo para as famílias, né, que tinham criança, porque algumas crianças começaram a desenvolver um medo muito grande, né, de ir para a escola, uma fobia por conta, né, de ter perdido às vezes algum ente querido. Então, enfim, a gente teve muita coisa para lidar esse ano. As eleições, né, que causaram aí alguns tumultos. Então, teve muita coisa em 2022, né? Parece, inclusive, que teve mais do que 12 meses. E aí, vai chegando no final do ano, a gente vai lembrando lá do dia 31 de dezembro de 2021, ou 1º de janeiro de 22, em que muitas pessoas têm esse costume, né, de fazer os seus objetivos do ano. Então, você olha ali, você pega um caderninho e começa. Em 2023, né, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? 2023 eu vou voltar pro Brasil. 2023 eu vou trocar de carro. 2023 vou emagrecer. 2023 vou encontrar, né, o amor da minha vida, um relacionamento. Vou melhorar profissionalmente, quero fazer uma faculdade, enfim. Inúmeras possibilidades da gente definir, né, e estabelecer objetivos para o próximo ano. Isso é importante, né? Sim, para que a gente possa ter um propósito para o que a gente está vivendo, né? Porque senão a gente se acomoda e o tempo vai passando. Quantas pessoas que eu conheci no Japão falaram, vim aqui para ficar 2 anos, tô aqui há 10. Tá, mas, poxa,
São 5 vezes mais do que você determinou. O que aconteceu nesse caminho, né? No primeiro ano eu me encantei, que gastei demais, quis comprar tudo que eu via pela frente, quis viajar e tudo bem, ok, beleza, né? Um ano foi para isso, então vamos aumentar mais um ano. Então, em vez de ficar 2, vou ficar 3, porque no primeiro ano, né, gastei horrores. Ok. Só que aí vai passando, as coisas vão acontecendo mesmo, né? Eu tô aqui sozinho e tal, não sei o quê. Mas, de repente, bate aquela solidão, né? Aquela carência, aí você encontra uma pessoa, aí, de repente, né, começa a ficar junto. Uma coisa que eu sempre percebi, né, nos relacionamentos do Japão é que eles são muito intensos, então é aquela coisa muito rápida, né? Conheceu, de repente, vamos morar junto, e aí a hora que você vê, você já tá com uma família estabelecida, e você fala, e agora, né? De repente chega um bebê, e aí você fala, mas eu vou criar meu filho no Brasil, melhor criar ele aqui, né? E aí as coisas vão mudando, né? Os planos vão mudando. Mas, se a gente não consegue ter um propósito específico, aí fica tudo muito solto, né? Tudo muito perdido. E não estou dizendo que isso é uma receita que todo mundo tem que seguir, não é isso. Cada um sabe o que leva, né, todos os dias a trabalhar, a levantar e a fazer o seu corre. Mas é por isso que é importante a gente saber o que a gente quer. Se eu quero dinheiro para poder aproveitar, gastar em festa, em viagem, em carro, em roupa, beleza. Esse é o seu propósito, tá tudo bem, né? Não tem que todo mundo ter o mesmo objetivo. Muito pelo contrário, né? É importante você fazer o que faz sentido para você. Mas é importante a gente ter isso, né? Esse propósito para nos sentirmos motivados, né? Para este ano que começa, para a gente se cuidar melhor, né? Cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde intelectual, né? Por quê? Porque muita coisa realmente aconteceu nesse ano de 2022, muitas pessoas ficaram... desenvolveram, né, alguns sintomas, seja de depressão, seja de ansiedade, que o de ansiedade foi, assim, o top de 2022, né, muita gente ansiosa por conta de todas as questões do mundo, né, então uma guerra acontecendo, não tá do nosso lado, mas nos afeta de alguma forma, enquanto humanos, né, porque tem muita gente sofrendo nessa guerra, fora todos os outros problemas que a gente, né, sempre viveu aí enquanto sociedade, enquanto humanidade. Mas a gente teve um plus, né, dessa pandemia que ainda não cessou, não finalizou, né? Então a gente continua nessa oscilação. Então, né, períodos em que tá tudo ok, a gente tá tranquilo de andar sem máscara na rua, de encontrar pessoas, mas de repente começa a subir, o caso sobe, aí a gente começa a ficar com medo de novo, se reclusa de novo. Então, isso pro nosso emocional é muito ruim, essa insegurança, né? E aí acaba gerando bastante esses momentos, né? Esses picos de ansiedade. Então, assim, né? O que eu quis trazer para vocês hoje, né? Nessa live, era essa questão de por que às vezes eu me sinto diferente nessa época do ano, por que esses, né? Os meus sentimentos ficam meio esquisitos, ficam meio estranhos. Mas por conta realmente de todas essas circunstâncias que a gente vive nesse ano, essa diferença cultural, a saudade da família, a impossibilidade de visitá-los, né, por N questões, e né, também de às vezes não estar ali no nosso melhor momento. Mas o mais importante é a gente se concentrar, né, nesse novo ano, nesse novo momento, pensando que na verdade todos os dias é ano novo, todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar aquilo que está nos deixando triste, aquilo que está nos deixando chateados com alguma situação. Então é importante a gente entender que essa é nossa responsabilidade, né? Se tem alguma coisa que você está vivendo e que não está legal, mude, né? Não tenha medo, mude. A mudança, lógico que ela vai causar ali, né, um desconforto num primeiro momento, mas às vezes um passo que a gente dá muda toda a nossa vida para melhor, né?
Então, é nesse sentido, né, que eu quero que vocês se apoiem, né? Então, algumas dicas aí para que a gente possa minimizar um pouquinho esse sentimento. Primeiro, esteja sempre em contato com os seus familiares, né? Às vezes, por conta da correria, quando a gente vê, passa uma semana, 2, 3, passou um mês, e aí eu não falo com as pessoas que eu amo, né? E é muito importante, porque quando a gente ouve a voz, quando a gente vê ali, né, a pessoa numa chamada de vídeo, o nosso emocional fala, ai, que bom que eu tô vendo aquela pessoa, né? Ai, que gostoso de estar ali conversando com ela. Então, coloque no seu dia a dia, né? Uma vez por semana, ou naquele dia que você tá mais tranquilo, né? Não tá tão ensogaxino, não tá tão na correria, de fazer isso, né? No máximo que for possível, estabelecer relações positivas aí no Japão, né? De amizade, então pessoas com quem você pode contar, com quem você pode desabafar, em quem você pode confiar. Isso é importante, né? Os amigos, eles são, para nós adultos, tão importantes quanto a nossa família, né? Essas pessoas que a gente acolhe, que nos acolhem também, para compartilhar a vida, né, adulta. Então isso é super importante. E cuide, né, do seu emocional. Então assim, se o Natal para você é festa, faça festa. Mas eu vou fazer sozinha? Vai fazer sozinha. Aí no Japão tem um monte de coisa. Você vai, né, nas lojinhas e compra uma decoração. Você pode comprar um bolo que é só para você, não importa. Pode ser um bolo pequenininho. Faça uma comida que você gosta. Se presenteie, né? Às vezes eu falo, mas eu não vou comprar um presente, sei o quê. Poxa, a gente trabalha tanto, né? Então é importante que a gente tenha essa disposição de nos cuidar, né? Então, se presenteie, né? Faça uma chamada de vídeo com a sua família, né? Comemorando ali junto com eles. Então, isso vai trazendo né? Deixa o nosso coração mais quentinho. Para que emocionalmente não seja um impacto tão de solidão, né? De estar ali sozinho e recluso e de não querer fazer nada, né? De deixar passar em branco, como se diz. Então faça esse movimento de ter o seu Natal e o seu Ano Novo da melhor maneira possível, de como você gostaria que fosse, né? Ou que sempre foi. Então faça isso. E cuidando dessas questões, né, trazendo essa parte esse emocional, tendo essas pequenas gentilezas com a gente mesmo, isso faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo, que, como eu disse, né, o impacto não seja tão negativo e a gente passe, né, por essas datas de uma forma muito triste, né? Não é bom, não é legal. Nenhuma né? Nenhuma forma, nenhuma data, né? Nenhum dia, na verdade, é bom que a gente fique triste o tempo todo. Mas nessas datas, né, especialmente Natal e Ano Novo, tem um conteúdo, um cenário, né, que emocionalmente é muito intenso. Então é importante que a gente consiga perceber isso, entender por que a gente está se sentindo de um jeito X ou de um jeito Y diferente do que a gente se sente normalmente, e de realmente cuidar desse emocional para que essa época do ano seja uma época muito tranquila, para que seja uma época repleta de sentimentos bons, né, de gratidão, de ternura, de carinho, de amor, de luz para todo mundo, né? Então, assim, novamente, né, eu quero agradecer demais para todos que participaram dessa live. Quero agradecer ao pessoal do Portal Me por mais de um ano, né? Então, desde 2017, realizando essas lives de forma voluntária, mas assim, sendo muito, muito especial para mim, né, para divulgar o meu trabalho, para compartilhar o conhecimento, né, com a comunidade brasileira aí no Japão, que sempre me acolheu tão bem. Então, quero realmente, né, deixar um grande abraço a todos, desejar um ano novo, né, um 2023 com muita, muita saúde, com muita prosperidade, muito sucesso, muito amor para todos, né, muita tolerância, que a gente possa, né, se unir cada vez mais. E estarmos, né, emocionalmente bem, cuidando inclusive da nossa saúde mental. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você tem interesse em fazer a terapia online, o pessoal do Portal Me vai deixar aí a minha página, né, aqui no Facebook, psicóloga Juliana Nakazaki. Podem me mandar suas dúvidas no inbox, se precisar de alguma orientação,
por favor, né, fiquem à vontade, eu estou à disposição. E esperando, né, que em 2023 a gente possa se encontrar de novo com novos temas, falando sobre a importância. Em janeiro a gente tem a campanha do Janeiro Branco, né, que o mundo todo se mobiliza para falar sobre os cuidados da saúde mental, a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Então, provavelmente a gente vai ter uma live aí falando sobre isso e eu espero todos vocês. Novamente, muito, muito obrigada pela participação, pelo carinho de todos. Pessoal do Portal Me, um grande abraço e tamo junto em 2023. Feliz ano novo a todos. Até mais. Tchau, tchau.